Salve, salve pessoal, tio Muizão de novo aqui na área, na sala do AB Talks, a Beta Summit 2025, direto de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. E as nossas conversas continuam. E eu recebo agora com muita alegria minha amiga Raquel Vettori, gerente de projetos da SP Tours. Minha cara Raquel Vettori, seja bem-vinda a mais uma Beta Summit. Já são quantos que a SP Tours está participando? Mais um, esse é o quarto. 1, 2, 3, 4, mas ela vai contar tudo isso pra gente. Seja bem-vinda mais uma vez a uma Beta Summit. E fala, o que é SP Tours? Que eu acho que nem todo mundo sabe. Primeiro, obrigado, Luiz. É uma alegria para a gente estar aqui nesse bate-papo para falar um pouco do Polo de Ecoturismo. Bom, a SP Tours é uma empresa de turismo e eventos da cidade de São Paulo. Não é a Secretaria de Turismo. Não é a Secretaria uma outra de Turismo. coisa, isso. Ela é uma empresa, ela tem basicamente 3 funções. Ela faz a gestão da concessão do Complexo AMB, hoje o Distrito AMB, na Zona Norte de São Paulo. Ela tem um núcleo de eventos que faz os eventos da prefeitura, das secretarias, essa parte de execução de eventos, e tem um terceiro núcleo que olha para o turismo. A gente já teve função de secretaria de turismo, mas hoje a gente presta serviço para algumas secretarias e não só de turismo. A Secretaria de Relações Internacionais é uma que a gente tem trabalhado muito, principalmente com o Polo de Ecoturismo. Aqui é o que a gente vai falar em seguidinha, né? A questão do polo é uma coisa que me intriga muito. Me intriga não, intrigar acho que não é a palavra correta, né? Ela me inspira. Você sabe, eu sou paulistano, para quem não sabe, brasileiro, paulista, paulistano e corintiano. A parte corintiana não agrada muito, né? Mas eu sou paulistano. E a cidade de São Paulo, ela é reconhecida como a urbe gigantesca, o trânsito, poluição. Como paulistano eu posso falar isso, a gente tem aí uma imagem que não é uma imagem muito inspiradora no que diz respeito à natureza. Mas isso não corresponde à realidade, porque a realidade é a natureza da cidade de São Paulo é um pouco diferente do que a gente imagina. E existe uma área do estado que não é só da cidade, que é tanto no extremo sul, que eu conheço, que é o Paraneiros, quanto no norte, que é a Cantareira, que eu também conheço, né? E na área sul, que é uma área gigante, chega até praticamente a Baixada Santista, a cidade é bem grande, né? A área do município, e ali tem uma área realmente de uma natureza muito exuberante, ninguém sabe disso. Me conta um pouco sobre essa área que você conhece tão bem, o que a gente encontra que é inusitado, que a gente não associa à capital do estado de São Paulo, e que a gente encontra na cidade de São Paulo. Fala sobre isso. É um barato. A gente está no stand do Polo e a gente tem ali imagens de rio, de florestas. E quando eu digo que a gente está falando da cidade de São Paulo, todo mundo arregala o olho. Como assim, São Paulo? Capital? E a capital? O Polo de Ecoturismo, ele ocupa 28% da cidade de São Paulo. É mais do que um quarto. 28% é só o polo. Só o Polo de Ecoturismo. Toda a região de Parelheiros, Marcilac e a Ilha do Bororé, que é um pedacinho do Grajaú. O Polo de Ecoturismo ele foi criado oficialmente em 2014, com o objetivo de você ter o turismo como promoção, como fator de desenvolvimento social e econômico local, ao mesmo tempo que você preserva a natureza. Então a gente teve ali, as primeiras iniciativas foram em relação ao meio ambiente. A gente teve a criação da APA Capivara Monos, a APA Bororé Colônia, tivemos na sequência a criação dos parques naturais. A partir daí surgiram uma série de iniciativas da prefeitura para fomentar os agricultores. Agricultores? Os agricultores. Tem agricultura na cidade de São Paulo? Tem agricultura orgânica na cidade de São Paulo. Uau! São 400 propriedades mapeadas. Dessas 400, 10% já recebem turista hoje. Uau! É muita gente. Começou nesse movimento, né? Primeiro a natureza, a agricultura e aí veio o turismo. Hoje a gente tem uma série de iniciativas que levam pessoas para conhecer esse território. Você tem a maioria dos sítios, por exemplo, eles têm a agricultura como sua principal atividade, mas o turismo já começa a entrar ali e hoje você tem alguns espaços que vivem do turismo. Já existe, já tem gente que tem no turismo a sua principal atividade econômica. Já existe. E isso ligado à agricultura. Ligado à agricultura. Olha que e a gente maluco. tem também o Parque de Aventura.
no último rio totalmente limpo da cidade de São Paulo. A gente tem um parque de aventura onde as pessoas fazem rafting, boia cross, tirolesa, uma série de atividades improváveis. Me falaram que nesse rio tem uns pequenos camarõezinhos de água doce, é verdade isso? Tem crustáceo mesmo nesses rios? Tem crustáceos. Quer dizer, dá para afirmar que tem camarão vivo nos rios da cidade de São Paulo, que é só temos um, é só o Capivari Monos. Acho que é o Capivari Monos, né? O nome do rio é esse? Ele é o Capivari. É o Capivari. Ele ainda não juntou com o Monos. Com o Monos, que é isso, vão ser dois que dá o nome. Desculpa Exato. a ignorância aqui. É o rio Capivari. E ele fica realmente numa área de preservação, ao ponto de ter essa qualidade de água. O camarão é um bicho exigente com qualidade de água, né? Então isso é verdadeiro. Eu já tinha ouvido falar disso, mas não tinha certeza. Está no distrito de Marcilac, né? Esse rio, e é a área com maior densidade, menor densidade populacional da cidade, maior densidade de área verde. E como você falou, né? Quando a gente está no Marcilac, no limite da capital, dá para ver o Porto de Santos. Dá para ver o Porto de Santos? Dá para ver. A gente está no limite, a gente está a 7 quilômetros da areia e 30 quilômetros, 70 quilômetros da Praça da Sé, 70 quilômetros da Praça da Sé. Meu, é maluco isso, né? É inimaginável, não passa no imaginário de ninguém isso. Todo mundo que a gente leva para lá é engraçado, porque até eu no começo, as pessoas dizem, quando eu voltar para São Paulo, eu vou contar para todo mundo. Tá. Mas você não saiu de São Paulo. Você tá, a gente tem toda essa riqueza ambiental. Perde a referência urbana completamente. Completamente, né? É outro mundo. Ó, eu vou contar aqui para você que está nos assistindo. Eu tive lá no Pomo, eu conheço o Pomo, já fizemos algumas coisas. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, inclusive. Mas eu vivi uma experiência muito interessante um dia no Pomo, que a minha família tem uma pequena fazenda no interior de São Paulo. Então a gente sempre conviveu com vida silvestre, principalmente com passarinho. E um dos pássaros bem interessantes é a araponga, que faz aquele barulho, parece uma marreta, né? E aonde eu tenho sítio, a araponga era um animal relativamente comum. Eu continuo no interior, a propriedade hoje eu herdei do meu avô, então eu continuo tocando lá, e não tem mais araponga. Eu não ouço uma araponga lá na região do meu sítio há muitos anos, há muitos anos mesmo. E em 2000 e alguma coisa, eu não me lembro quando, fizemos um evento lá no Pomo de ecoturismo, e numa ida ao Pomo, dentro do carro, eu vivi uma cena que foi uma cena que foi muito marcante, do contraste das coisas. Eu estava numa estrada, não me pergunte os detalhes, eu não vou lembrar, mas eu estou numa estrada asfaltada, cercada por uma Mata Atlântica exuberante, há uma iluminação pública com LED, há um ônibus urbano novinho passando do meu lado, e eu ouvi a araponga. E aquilo foi mágico, porque a araponga, ela traz a memória da minha infância, é muito forte essa memória da minha infância, desses sons, e eu sou paulistano, então eu fui criado entre a cidade de São Paulo e o interior, e eu não imaginaria jamais que eu fosse ouvir de novo num ambiente familiar araponga. E foi nesse Pomo. Agora, não é só a preservação ambiental e a preservação que vem envolvido com o ambiental. Parece que também a cidade de São Paulo tem alguma coisa com cultura indígena. Como é que é isso? Vamos lá. A cidade de São Paulo, ela abriga o maior território indígena demarcado do estado de São Paulo. Na capital. Isso não é lá na beira do Rio Paraná, não é lá no norte do estado, não é no Vale do Ribeira. Você está certa disso, como diria aqui alguém? É isso mesmo, é verdade. Isso, né? É o maior território indígena demarcado do estado. Do estado de São Paulo. Ele não está só na capital, ele pega um pedaço de São Bernardo do Campo, mas a grande maioria do território está dentro da capital. É a aldeia Aterandé-Porã, são os Guarani. Hoje eles estão divididos em 15 aldeias. 4 estão em São Bernardo e 11 em São Paulo. Ou seja, a cidade de São Paulo tem 11 aldeias indígenas. Existe alguma outra capital do estado que tenha aldeia indígena em seu território? Não sei te dizer. Eu acho que não. Saia justa. Eu acho que não. Eu acho que não. Esse tema é um tema que me fascina muito. O Brasil é uma terra que estava aqui quando os portugueses chegaram, os europeus chegaram, com 10 milhões aqui, né, os chamados povos originais, os guaranis entre eles, os tupiniquins ali no litoral.
E a gente, olhando, e a Beto viaja pelo Brasil todo, a gente percebe que se você vai aí em capitais de estado, onde teoricamente a gente poderia ser mais simples, Belém, Manaus, Boa Vista, né? Até onde eu sei, você que nos assiste aí, faça os comentários, né? Na sua capital, se está fora de São Paulo, tem uma aldeia indígena original? Eu acho que não. Eu acho que isso é muito interessante. E essa estrutura, esse espaço natural que a gente tem, essa agricultura familiar, essa ocupação humana ali que a gente não imagina que tenha na cidade, o rio com camarão, você disse também que tem atividades de aventura. Então o turismo também começa a se desenvolver ali. Então você estava dizendo que o Polo já tem quantos anos de política pública, né? Desde 2000 Ele fez 10 anos no ano passado. 10 anos. 2014, isso. Nesses 10 anos, o que aconteceu com o turismo? Me conta do turismo no Polo. Vocês estão tocando isso. Isso é um projeto de política pública para nós. A gente é fã de vocês sabem disso. Né? Esse é o 4º Summit que vocês estão participando com a gente. Porque eu particularmente percebo a importância da gente trazer esse ambiente natural naquilo que é o inesperado. A natureza está mais perto para grandes aventuras, pequenas distâncias baixas. Essa vai para você, Iguaçu. Iguaçu Paraná de Souza, nosso amigo do Paraná, autor da frase: para grandes aventuras, pequenas distâncias bastam. E aí, o turista está indo, o pessoal está preparado, está acontecendo, temos desafios pela frente. Me fala um pouquinho sobre isso. Aqui a gente fala de turismo de natureza e nesse ponto também de saúde. Então me fala, como é que está indo o turismo no território com esses recursos todos que a gente está descobrindo que tem agora? O turista está indo. Nesses 10 anos, eu posso dizer assim, eu tenho uma percepção de que a pandemia mudou completamente o território. Opa! A gente tem a primeira questão que vem à cabeça é as pessoas estarem procurando mais estar na natureza, em ambientes verde, em contato com a natureza. Mas o que aconteceu ali é que durante a pandemia, muita gente que tinha origem em Parelheiros saiu da cidade e voltou. Gente que tinha ali a família, os pais, os avós, que tinham uma pequena propriedade e que estavam na cidade, eles voltaram. Para a zona rural de São Paulo. Eles voltaram e ficaram. E aí surgiram espaços interessantíssimos. Imagina. Então a gente tem hoje o The Roça Park, por exemplo, que você pode andar de trator dentro da cidade de São Paulo. Aí, Zé Fernandes, não é só em Socorro que dá para andar de trator, não. Na cidade de São Paulo também. A gente tem o primeiro pátio de compostagem privado, também no Polo. É um lugar lindo, é um local que foi um frigorífico, teve uma relação com porcos, e que hoje o espaço ele cuida do lixo, recebe visitação turística, tem agrofloresta. Então, assim, E é uma área de compostagem. É uma área de compostagem. Ou seja, é uma área de tratamento de resíduos. É uma área de tratamento de resíduos, mas quando você está lá, você não tem cheiro, não tem vetor, é um tratamento correto dos resíduos. E é um atrativo incrível. Então, assim, surgiram uma série de pontos ali que foram agregando a oferta que a gente já tinha dos agricultores. E aí hoje a gente tem essa variedade enorme. Então você tem a questão cultural, você tem a agricultura, você tem a aventura. Então tá um mosaico bem interessante que atende todos os... Tem oferta hoteleira? Se eu quiser dormir lá eu quero ir para visitar e pernoitar lá. O que eu tenho de possibilidades? Quais são as possibilidades que eu tenho disponíveis? A hospedagem é um dos gargalos que a gente ainda tem no território. Mas dá para se hospedar lá? Então dá. Então tem solução. Tem uma pousada super charmosa, o Centro Paulos. Tem alguns campings. Tá. Ó, a gente está ao vivo. Daqui a pouco eu vou falar sobre as crianças, essa pancada que a gente ouviu aqui, essa pancada porque a gente está acontecendo a Betinha. O Beta Summit também é para criança. E nessa edição aqui de Caraguatatuba, a gente já deve ter falado isso em alguns outros podcasts que estão saindo aqui dessa série.
né? E a gente está com uma presença incrível de crianças. E já que a criançada está fazendo barulho aqui atrás, minha cara, Raquel Vettori, o Pongo é para criança? O polo é para criança. É? O polo Tem é diversão para criança também? Tem. Posso ir com a minha família? Pode. A gente tem o rafting paulistaninhos, que é para as crianças. Tem rafting na cidade de São Paulo? Não me fala uma coisa dessa, você quer me enganar. Na cidade de São Paulo tem rafting. Ó, você sabia? Então, tem rafting na cidade de São Paulo. É surpreendente isso tudo, né? É uma coisa extraordinária. Quantos quilômetros do centro? O território é muito grande, né? Você ocupando 28% da cidade, então você tem grandes distâncias. Ele está a 30 quilômetros da Praça da Sé, mas o começo dele. Tá. Aí o final... 30 km, é uma distância. A cidade é grande mesmo. São Paulo, né? É isso mesmo, é impressionante isso tudo. E tem um centro ali, você tem dentro do polo, tem um polo central, tem um núcleo que a gente possa chamar de centro, ou está tudo efetivamente espalhado ali no entorno? Não tem um núcleo. E essa era uma dificuldade nossa para trabalhar o território comercialmente. O que a gente fez nos últimos 2 anos? A gente criou circuitos. São 7 centralidades. 7 centralidades. Tá. A gente dividiu o território mais ou menos pela logística de deslocamento, por algumas características específicas. Então você tem esses 7 circuitos e cada um deles tem a sua centralidade. Que é geralmente uma pracinha, a igrejinha, mas são 7. Mas a igrejinha de Parelheiros é um clássico, né? Não é uma igreja bonita. Essa é a centralidade do Circuito Parelheiros. Tá, esse é um... Você lembra o nome do 7? Ou esse é um desafio grande? Essa é a dureza. Você entra pelo Jaceguava. Depois do Jaceguava tem Parelheiros. Descendo tem Embura Ponte Alta. Como é que é? Embura Ponte Alta. Um pouquinho para a esquerda tem Colônia. Colônia por conta da colônia alemã, não é isso? Colônia alemã. É uma das primeiras colônias alemãs, se não a primeira colônia alemã do Brasil, não é isso? A primeira. Então também, além de natureza, além de agricultura, além de Rio Limpo, além de cultura indígena, ainda tem história de migratória para a cidade de São Paulo e para o Brasil. Tem história da imigração, ali tanto a alemã quanto a japonesa. Também tem japonesa. E a gente tem um fenômeno ali também para aumentar essa sua lista, da cratera. A cratera de Colônia. A cratera de Colônia. Um corpo celeste, em algum momento, caiu ali. Na cidade de São Paulo. Acertou a cidade de São Paulo. E tem uma cratera. Então tem uma a gente percebe bem ali a partir do Google Maps, né? Você tem que olhar no Google Maps, mas tem uma cidade, acho que na Alemanha, que tem uma característica parecida, não é isso? Que a cidade não ocupou a cratera. E chama cratera ou tem um outro nome? Chama cratera. A galera chama aquilo de cratera. E ela foi identificada a partir de uma foto de satélite. Acharam que tem alguma coisa diferente aqui. Muito redondinho. Muito redondinho. Tem trabalho feito com estudo de meio também para as escolas paulistas estão utilizando, a gente recebe visitante de outros estados ou ainda está um público muito restrito à cidade? A gente esqueceu de 2 circuitos. Verdade, falamos em 5. Meu Deus do céu, faltam 2. Se eu não falar do pessoal do Bororé e do Marcilac, você vai apanhar depois. A culpa foi minha, galera. A culpa é minha, a Raquel aqui. Eu que me entusiasmo. E aí no entusiasmo atrapalha. Faltam lá, vamos seguir. Vamos lá, a gente tem uma iniciativa super interessante, é um projeto incrível. Ele começou o ano passado, chama Rolê Agroecológico. Rolê Agroecológico. Agroecológico na cidade de São Paulo. Cara de paulista, hein? É um programa da Secretaria Municipal de Educação, com uma série de parceiros, vários órgãos da prefeitura envolvidos, que tem como objetivo levar os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 2, então a galerinha aí de 11, 12 anos, para conhecer um sítio ou uma horta urbana. Esse projeto ele não está concentrado em Parelheiros, mas quando você pensa nas propriedades rurais, os sítios estão, acho que 70% das propriedades estão na Zona Sul. E aí o polo, ele é bastante visitado. Então assim, são 50 mil alunos no 6º ano do Ensino Fundamental 2. Então, esse é o público-alvo. O ano passado foram atendidos... Isso é um trabalho da prefeitura. É um trabalho da prefeitura. A prefeitura, vocês executam
né, a comando da prefeitura. A prefeitura é o promotor disso. A prefeitura é o promotor, existe uma organização social que faz essa operação. A prefeitura se envolveu mais no ano passado com a questão da logística, mais a operação. É um programa que ele está dentro do escopo da alimentação saudável. Os alunos, eles vão para essas propriedades, eles aprendem de onde vem o alimento, eles conhecem o trabalho do agricultor, eles almoçam geralmente nesses espaços, comem as coisas, comem punk, coisas que eles nunca ouviram falar. E eles levam para casa um kit orgânico. Oh. Então é um kitzinho, tá? Ele compõe ali 3 itens e ele leva para casa. E a proposta desse kit era que ele tivesse um momento em família para trazer tudo aquilo que ele viu, né? A criança Sim. como um agente educador da família e quando a criança aprende isso, ela leva para o resto da vida, né? Sem sombra de dúvida. E a gente está falando de comida, na qualidade paulistana, alguma coisa a gente anda por ali. E me conta, o restaurante da Dona Marlene faz parte do polo de ecoturismo de Parelheiros ou ela está afastada disso? Não, a Marlene ela é nossa embaixadora. E está no contexto do polo? Ela está no contexto do polo, ela está ali no coração de Parelheiros. É o restaurante mais conhecido e uma comida, um tempero maravilhoso. E a Marlene, ela traz no preparo dos pratos algumas frutas típicas da Mata Atlântica. Esse é um trabalho, assim, os agricultores, muito do pessoal que está no turismo, eles têm também a produção associada, o pessoal faz geleias, antepastos com os produtos da Mata Atlântica. Então, tem cambuci? Tem cambuci. Tem uvaia? Tem uvaia. Tem jabuticaba? Tem jabuticaba. Tô feliz da vida. Tem chama. Tem gomichama também. Tô feliz da vida. Tô feliz da vida. Eu sei que você gosta da feijoada da Marlene, mas o meu favorito é a costelinha de porco com molho de cambuci. É bom também, é bom também, é bom também. Mas a feijoada da Dona Marlene é extraordinária. E acho que a Dona Marlene também tem um trabalho que ela faz muita responsabilidade social no emprego de gente, mães solitárias, né? Mães solos, né? Que ela faz um trabalho disso, confere isso também, ela tem toda uma dedicação social, que além de fazer uma comida excepcional. O entrevistado é você, mas tem coisas que eu não resisto a falar. O restaurante da Dona Marlene, para mim, foi uma grande surpresa. Quando eu tive a Raquel, uma ação conjunta que nós fizemos, eu tive lá com a SP Tours, com o pessoal da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, que participando lá de uma série de eventos, e eu fiquei muito empolgado na visita com a Dona Marlene. Primeiro, por conta até da má informação, que você parte de um preconceito, né? Um restaurante de uma senhora na periferia da cidade de São Paulo. Então, a minha expectativa era com uma comida boa, mas um lugar bastante acanhado, né? E um lugar simples, mas não é acanhado. Tem um pé direito enorme, um lugar muito arejado, muito limpo, muito, né? Um ambiente muito agradável de estar. A comida, efetivamente, é uma comida muito boa, mas aquela coisa que muitas vezes a gente quer... Não quero usar a palavra preconceituoso, mas acho que acaba sendo, a gente acaba tendo muitas vezes, mesmo não querendo, tendo alguma coisa que fica lá na nossa memória, em que a gente parte de um preconceito de algumas coisas. E eu me lembro que quando eu cheguei no restaurante, eu reparei que algo que é muito comum na cidade de São Paulo, você entra nos restaurantes, especialmente naqueles mais antigos, mais tradicionais, você sempre tem recortes de reportagens. Então, matéria que saiu na Veja, saiu no Jornal do Brasil, coisa do tipo. E quando eu cheguei lá, eu reparei que não tinha isso também. Eu fui olhar as reportagens. E aí tinha do New York Times, do The Guardian, do Le Figaro. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui em Parelheiros, isso é verdadeiramente incrível, cara, é verdadeiramente incrível. A gente acredita muito aqui na Beta no poder da natureza, no convívio da natureza. O tema desse ano é o tema da saúde, né? A relação turismo, natureza, saúde, elas estão muito interligadas. Esse projeto é um projeto que a Beta apoia efetivamente por convicção. A gente sabe que é muito importante, a gente sente muito orgulho de poder de algum modo estar participando desse processo, mas a gente sabe que o turismo no Brasil é muito difícil de ser feito. Eu digo isso, é complexo, a gente falta um entendimento, falta muito política pública, e o que vocês têm é um exemplo clássico de política pública aplicada de forma direta
e objetivo. Então, são 10 anos de multa. Eu quero crer que 10 anos de multa no turismo brasileiro é pouquinho mais que o começo. Acho que a gente tem um desafio muito grande. Nosso tempo está acabando, eu ia te pedir duas coisas. A primeira, o que você enxerga com os grandes desafios para a gente efetivamente colocar o polo de ecoturismo no imaginário de quem visita a cidade de São Paulo, que são milhões e milhões de turistas nacionais e internacionais todos os anos, e vamos ser francos, provavelmente muitos deles não sabem nem que isso tudo está ao alcance de uma pequena jornada pela cidade. Quais são esses desafios que a gente tem nos próximos anos? O que você enxerga de desafios? Até para que a gente aqui da Beta e quem está nos assistindo possa pensar nisso e pensar em outras funções, porque o crescimento é um crescimento que se tem como um todo, né? Toda a indústria tem que crescer. Quais são esses desafios hoje, no seu entendimento, que está ali no dia a dia? Bom, eu acho que a gente tem alguns desafios. O primeiro desafio é como ser sustentável e a gente entra já agora no regenerativo. Precisamos, de fato, trabalhar não só a sustentabilidade ali, precisamos dar um passo à frente. Estruturar os espaços, alguns ainda estão engatinhando, a gente tem espaços muito preparados e outros menos. Uma questão que a gente tem falado muito é trabalhar a gestão de segurança ali. A gente não tem a norma técnica de turismo rural. Mas tem a de natureza que encaixa, a gente consegue ajudar. Não temos, precisamos. Então, muito trabalhar essa questão da segurança da operação e escoar essa produção, né? Canais de comercialização. Para essa produção. Para esse pessoal, né? Como colocar na prateleira, assim. Esses são os nossos focos de atuação daqui para frente. Muito bem. E agora, para a gente encerrar de verdade, falando para aquela câmera, diz aí para quem está nos assistindo, por que eu preciso conhecer o polo de ecoturismo da cidade de São Paulo? Polo de Paringueiros. A gente já falou bastante coisa aqui, mas eu vou roubar uma frase sua. Por favor, depois eu te passo meu Pix, se eu tivesse, para você botar uma grana por direitos autorais. Eu descubro e surpreenda-se, né? A gente não... É completamente fora do imaginário das pessoas que aquilo é São Paulo. E aqui fica um convite. A gente precisa conhecer para acreditar, para entender, para divulgar e para preservar esse território. Eu conheço Parineiros desde o final dos anos 60. Caravelo é um problema. E eu garanto para vocês, é surpreendente. E a frase, eu vou repetir o que a Raquel acabou de dizer. Deixe São Paulo surpreender você. Visite o polo de ecoturismo Parineiros. Visite a Zona Sul de São Paulo. E já que está lá, vai para a Zona Norte também. Vai conhecer a Cantareira, vai explorar a cidade, vai andar pela cidade de São Paulo. A gente não consegue imaginar, e já que a gente mal conhece a cidade de São Paulo, aproveita e conhece o estado de São Paulo, que está cheio de parques estaduais, e descubra o Brasil. O Brasil tem a melhor possibilidade de crescer o turismo de natureza do mundo para a gente fazer um turismo de qualidade, com segurança, com sustentabilidade e que vai surpreender brasileiros e estrangeiros. A gente está com tudo pronto. Precisamos trabalhar, olhar no longo prazo e seguir bons exemplos como a política pública da cidade de São Paulo, que efetivamente vem desenvolvendo um trabalho sério, constante, para que a gente possa fazer um turismo de qualidade e com isso inspirar outros destinos. Viva a cidade de São Paulo, viva o polo, vamos celebrar com a nossa água paulista, que está nos apoiando. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e visite o polo de ecoturismo de Paringueiros.